excelente dia para você, em nome de Jesus. Mais do que um excelente dia, um excelente mês, hein? Hoje é dia 1º de abril de 2025 e eu creio que esse dia é um dia de bênção. Cuidado, hein? Não deixa o diabo te enganar, não, porque aí fora o pessoal fala que esse dia é o dia da mentira. Tá amarrado no nome de Jesus. É o dia da verdade, é o dia da bênção, é o dia do milagre. E eu profetizo desde já, você terá 30 dias de bênção em nome de Jesus. Você crê nisso? Você vai ter 30 dias de grande poder de Deus, de grande manifestação do Senhor sobre a tua vida. É o que eu profetizo para você, sobre você, para tua casa, para tua família, para o teu negócio, para o teu trabalho, para os teus estudos. Esse é o mês, hein? É o mês da tua vitória, é o mês da tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Já se passaram, né? Já se foram 90 dias, já acabou aí o nosso mês de março, já se passaram aí 3 meses, já entramos no 4º mês e olha, eu peço para você, em nome de Jesus, cabeça erguida. A palavra de Deus diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, avanço para o alvo. Então eu convido você a avançar para o alvo. Este mês as coisas vão dar certo em nome de Jesus, tá bom? Comece com ânimo, comece com alegria, mude o seu pensamento, mude o seu comportamento, mude o seu posicionamento e você vai ver o poder de Deus em ação, em nome de Jesus. Ontem nós começamos uma mensagem falando, né, sobre as falsas aparências, né? Tem muita gente, meus irmãos, que tentam manter a falsa aparência. Nós estamos baseados lá em 1 Reis, né, capítulo de número 14, versículos 25 ao 27, que diz assim: no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. E ele levou os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos oficiais da guarda do Palácio Real. Olha só, a palavra está dizendo aqui exatamente isso, né? Roboão fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, aí veio, né? O rei Sisaque, rei lá do Egito, atacou Jerusalém. Ele, né, estava longe dos caminhos do Senhor, Deus não pôde protegê-lo, Deus não pôde ajudá-lo nesta questão. A Bíblia diz que os inimigos então vieram e levaram todo o ouro, né? Levaram todos os tesouros do templo da casa do Senhor, que Salomão havia mandado fazer, né? Lembra que Davi quis construir o templo, mas Deus diz: não, quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. E Salomão então constrói o templo, né, para o Senhor, e ali a Bíblia fala que Salomão, ele capricha, né? Ele faz do bom e do melhor. Ele então manda trazer, manda fazer tudo de ouro. Ele manda fazer tudo impecável, de forma impecável, porque era para Deus. E a Bíblia fala que Roboão, né, ele então não seguiu os passos do seu pai, nem muito menos do seu avô Davi. E a Bíblia diz então, consequentemente, o problema, né? O rei inimigo se levantou e levou tudo da casa do Senhor. Mas isso tem um significado, meus irmãos, é muito importante, né? O significado da perda do ouro, a glória perdida de Judá. O escudo, né, ou os escudos simbolizavam prosperidade e a glória que Deus concedeu a Israel durante o reinado de Salomão. Então, tudo aquilo ali era muito mais do que simplesmente um enfeite, né? Tudo aquilo ali representava, tinha uma simbologia, né? Simbolizava a prosperidade, a glória, a majestade, a bênção. Tudo aquilo que o Senhor havia concedido a Salomão. A perda desses escudos representa também a perda das bênçãos, representa também a perda da presença de Deus devido à desobediência de Roboão e, consequentemente, também do seu povo. Então, olha só, como decisões erradas, escolhas erradas, posicionamentos errados nos leva a ter uma consequência que também será errada por sua vez. A palavra de Deus aqui ela está dizendo que Roboão
né, por não obedecer a Deus, por não andar nos caminhos do Senhor. Mas, infelizmente, nós falávamos muito isso ontem, né? Por que Roboão, pastor, caiu? Após a morte, né, de Salomão, ele foi quem assumiu o trono, mas a arrogância dele, a dureza do coração dele levou à divisão no reino. O povo dividiu, né? O povo pediu alívio dos impostos pesados, mas a Bíblia fala que Roboão, ele pesou a mão nos impostos, né? Roboão ignorou o conselho dos anciãos e preferiu ouvir os conselhos dos mais novos. E aí o reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, né, que foi governado pelo Roboão, que foi Judá. E a Bíblia diz então que ele, nessa divisão, causou separação, causou divisão, começou a pesar na vida do povo, começou a ser um problema ali para o povo, e durante todo o reinado dele, ele se afastou do Senhor, se entregou às idolatrias, pronto, acabou com tudo. Tudo que Davi, tudo que Salomão havia feito, a Bíblia fala aqui que Roboão, ele destrói, ele acaba com tudo. E isso então, infelizmente, né, faz com que a presença de Deus se afaste. Meus irmãos, uma coisa eu tenho sempre falado, né, e é muito importante a gente ter ciência disso. Deus, ele estará com você até quando você caminhar com ele. Uma vez que você se voltar, virar as costas, abandonar a palavra, deixar Deus de lado, consequentemente, você vai passar a andar sozinho. Deus não vai compactuar com o meu erro, com o meu pecado, com a minha iniquidade. Deus não vai compactuar com o erro de ninguém. E Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, independente de quem seja. Mas era o filho do rei, era o filho de Salomão, era o neto de Davi. Não importa. Lembra, nós sempre falávamos, minha mãe, ela costumava dizer uma frase para mim e para o meu irmão: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus não tem netos, Deus não tem genro, Deus não tem nora, Deus não tem sogro, Deus não tem sogra, Deus não tem afilhados, Deus não tem primos, Deus tem filhos. Então, se você andar com Deus, o Senhor caminhará com você. Se você entregar a sua vida a Deus, consequentemente, o Senhor se manifestará na sua vida. Mas, infelizmente, Roboão fez uma escolha errada. Escolheu dar ouvidos aos mais novos, esqueceu do conselho dos mais antigos, dos mais velhos, das autoridades. E a Bíblia diz que isso foi uma consequência atrás de outra, foi dividindo o reino. A Bíblia fala que o reino dele se enfraquece. E aí então veio a invasão de Isaac. Foi uma consequência do pecado de Judá. Então Deus já havia advertido que a infidelidade deles, né, resultaria nessa disciplina, né? Se você olhar lá em Deuteronômio 28, você vai ver que o Senhor, ele diz: olha, todas as bênçãos seguirão aqueles que ouvirem, obedecerem, crerem, andarem, permanecerem, mas também a maldição virá se você desobedecer a voz, a palavra, adulterar, se você negar o teu Deus. O Senhor, ele dá uma porção de bênçãos, lá em Deuteronômio 28, mas também fala de uma porção de maldições que viria sobre a vida de todo aquele que desobedecesse a voz do Senhor. Assim como Deus havia exaltado Salomão, ele permitiu que Roboão experimentasse a humilhação por causa da infidelidade. E, como consequência, a Bíblia fala que os inimigos foram lá e levaram todo o ouro, todo o tesouro, levou tudo embora. E para manter as aparências, a Bíblia fala que Roboão manda, né, construir de qualquer material lá, de bronze, coloca aí no lugar que tá tudo certo, afinal ninguém nem olha para essas coisas mesmo. Mas olha só que interessante isso. Ele foi roubado, né? Levaram os escudos, as lanças, todo o material de ouro, e ele tentou substituir aquilo com bronze. Isso aqui tem um significado muito grande para nós. Tem muita gente tentando, sabe, tapar o sol com a peneira, como diz o ditado. Tem muita gente que está tentando falsificar. Tem muita gente que está tentando viver dessas aparências, falsas aparências. Tem gente que está tentando adulterar algo. Ninguém vai perceber, pastor. Ninguém vai nem notar. Tem gente que falava isso ontem, que por fora é lindo, é maravilhoso, fala bem, comunicativo, é uma pessoa agradável, mas dentro é uma pessoa má, uma pessoa
podre por dentro, né? Trazíamos ontem aqui mais ou menos a comparação do sepulcro, né? De um túmulo. Por fora pode até ser muito bonito, né? Talvez você já tenha ido em vários velórios, cemitérios, e você vai ver lá, você vai se deparar com lápides muito bonitas, né? De mármore, pedras bonitas, escritas, né? Bem bonitas, mas a gente sabe o que tem lá dentro. Tem muita gente querendo viver de aparência porque, infelizmente, se voltou contra Deus, deixou a palavra de Deus, saiu da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você anda no caminho do Senhor, você não precisa viver de aparência, porque o Senhor, Deus, se manifestará na tua vida. Você não precisa viver mostrando algo que você não é, porque você vai ser aqui, você vai ser em qualquer lugar, porque Deus, ele vai se manifestar na tua vida. Tem muita gente que não pode contar para a família ou trazer a família na casa dela, porque senão as pessoas vão descobrir a verdadeira verdade, a dificuldade que ela tá passando, a luta que ela tá passando. Mas nas redes sociais ela posta, né, foto que tá tudo bem, ela posta uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa, mas se talvez ela olhar agora para casa, para a família, ela vai ver uma família destruída, casamento por um fio. Meu irmão, minha irmã, saia dessa. Saia desta posição, dessa situação de viver de aparência. Viva a verdade. Como eu disse para você, hoje é dia 1º, hoje é dia 1º de abril. O mundo lá fora prega mentira, né? O pessoal gosta de falar mentirinhas, porque é o dia da mentira. Então você vê programas de televisão fazendo, né, apologia a isso. Você vai ver pessoas, né, contando mentirinhas na internet. Você vai ver que falsas notícias vão aparecer nesse dia de hoje, porque é normal isso para o mundo lá fora. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus, você viverá a verdade de Deus sobre a tua vida, na tua casa, na tua família. Você não viverá de aparências. Você terá um mês abençoado, você terá uma vida abençoada, porque é isso que Deus promete para você, em nome de Jesus. Então, ande no caminho, ande na palavra, creia no Senhor e o mais Ele vai fazer na tua vida. Vamos orar, vamos apresentar esse dia diante do Senhor, vamos apresentar esse mês a Deus. Eu creio que já é o melhor mês, em nome de Jesus. Oramos, apresentamos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui agora, diante do Senhor, e neste momento de oração, invocar o Teu nome, Pai, e pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Meu irmão, minha irmã, Jesus, esta pessoa que talvez está passando por uma dificuldade, e ela, meu Deus, recebeu esse áudio, ela está, meu Deus, recebendo, meu Deus, alguém compartilhou com ela, e eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor mude a história da vida destas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu não aceito mais que esta pessoa viva, meu Deus, de aparência. Tem muita gente vivendo de aparência, Pai. Tem muita gente, meu Deus, que na frente das pessoas ela é uma coisa e por detrás ela é outra. Meu Deus, a realidade dela, meu Deus, nos bastidores é completamente diferente daquele, meu Deus, que ela tenta mostrar para as pessoas. Tem muita gente, meu Deus, que quer mostrar que está bem para o homem, que quer mostrar que está bem para a família, mas na verdade, meu Deus, está destruído, está caído, está derrubado, está endividado. Deus, muda a história desta pessoa agora. Em nome de Jesus, eu me levanto contra todo mal e eu digo, diabo, você não permanecerá, você não pode ficar. Nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus, pega o que é teu e saia, vai embora, em o nome de Jesus. Poder de Deus, abençoe este meu irmão, abençoe esta minha irmã, que o mês de abril seja o melhor mês da vida destas pessoas. Pai, que seja um mês de portas abertas, que assim como diz, meu Deus, que sim, possa ser um mês onde as portas se abrirão. Meu Deus, que milagres acontecerão e que grandes bênçãos estas pessoas tenham para contar, para dar, para testemunhar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que você tenha um mês maravilhoso aí na graça, na bênção de Deus, tá bom? Fique na paz, até a próxima.